Seja muito bem-vindo ao Ministério Online, um canal feito com muito amor e direcionamento de Deus para impactar vidas, restaurar corações e anunciar as boas novas do Evangelho. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Alexandre Silva e aqui você vai receber palavras que transformam, que ensinam e que renovam a nossa fé. E se você está cansado de viver uma fé rasa, se você quer crescer espiritualmente e entender a palavra de forma simples e poderosa, esse canal é para você. Aqui não tem enrolação, é Bíblia, é unção, é direção de Deus. Então se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada sobrenatural, porque aqui no Ministério Online a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o texto que eu quero usar como base para a nossa mensagem de hoje, ela está em Mateus capítulo 17, verso 16, que diz assim: E trouxe o menino aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Esse texto ele faz parte de um dos momentos mais marcantes da caminhada de Jesus com os seus discípulos. Jesus tinha subido ao monte com Pedro, Tiago e João, e quando ele volta, ele encontra uma cena de desespero. Um pai aflito com seu filho possuído por um espírito maligno, desesperado porque os discípulos de Jesus tentaram ajudar, mas não conseguiram. E a primeira coisa que a gente entende aqui é que existem enfermidades que são visíveis, que o olho natural percebe, mas também existem enfermidades que são invisíveis, que só o olho espiritual consegue discernir. Tem dor que não sai com dipirona, tem tristeza que não passa com psicólogo, tem vazio que não se preenche com sucesso. Veja, o pai trouxe o menino acreditando que os discípulos de Jesus resolveriam. E eles oraram, tentaram, mas não puderam curar. Sabe por quê? Porque aquela enfermidade não era física, ela era espiritual. E tem muita gente hoje vivendo nesse mesmo dilema. Vai no médico, toma remédio, faz terapia, procura ajuda e nada muda. Sabe por quê? Porque tem coisa que não se cura no hospital, se cura no altar. Tem ferida que não é na pele, é na alma. Tem grito que não é na boca, é no espírito. Tem batalha que não é natural, ela é espiritual. Você está entendendo? E aquele menino não tinha só um problema físico, não. Ele estava debaixo de uma opressão demoníaca. E deixa eu te falar uma coisa. Enfermidade espiritual não se trata com remédio, se trata com o joelho no chão, com clamor, com quebrantamento, com o poder do Espírito Santo. A palavra no grego original usada nesse texto para curar, ela é terapeu, que envolve cuidado e restauração. Mas os discípulos não conseguiram oferecer isso porque eles estavam espiritualmente fracos. Isso nos mostra que não basta só ter aparência de crente, precisa ter intimidade com Deus, vida no altar, precisa ter fogo do céu. E Jesus chega na cena e vê aquela confusão toda. E ele percebe que o menino estava sendo destruído por um espírito maligno. E o pai diz assim: Senhor, eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus, com uma autoridade que ninguém mais tinha, expulsa o demônio e cura o menino na hora. Aí vem o ensinamento principal dessa passagem. Tem enfermidade que não sai com técnica, sai com presença. Tem dor que não sai com palavras bonitas, ela sai com unção. O problema daquele menino era espiritual e só Jesus, com a sua autoridade, pôde trazer libertação. E hoje Deus está falando com alguém que está vendo esse vídeo, que está vivendo exatamente isso. Você tem uma dor que ninguém entende, um vazio que nada preenche, uma angústia que não passa com conselho de amigo. E o Senhor está dizendo para alguém através desse vídeo: essa enfermidade é espiritual. E eu estou aqui hoje para te libertar. Olha para mim aqui, irmãos. Imagine a cena. Um pai desesperado com um filho sofrendo. E ele faz o que qualquer pai faria. Ele procura ajuda. E ele leva o menino para os discípulos de Jesus, cheio de esperança, achando que tudo ia mudar. Mas o que ele recebe? Frustração, decepção. Por quê? Porque os discípulos não conseguiram curar. A dor daquele pai não era só pelo sofrimento do filho, era pela decepção com quem deveria ter ajudado e não conseguiu ajudar. Ei, quantas vezes você confiou em alguém e essa pessoa falhou contigo?
Quantas vezes você correu para quem parecia ser resposta e só encontrou silêncio? Tem gente que está assistindo a esse vídeo que vive exatamente assim. Anda ferido por dentro, tentando parecer forte por fora. Mas a verdade é que você está cansado de tentar e não vê mudar nada. Está cansado de correr e não sair do lugar. Mas presta atenção numa coisa aqui. Nem toda enfermidade ela é no corpo. Tem enfermidade que ela é na alma. Tem gente que não sente dor na carne, mas sente um vazio na alma. Tem gente que está bem por fora, mas por dentro está destruído. E o menino aqui do texto, ele estava endemoniado. Ele era lançado no fogo, na água, e o inimigo queria matar ele de qualquer jeito. E sabe o que o texto está gritando para nós hoje? Tem batalha que não se vence com comprimido, se vence com oração. Tem ferida que não se cura com médico, se cura com o joelho no chão. Tem coisa que remédio não cura, só Jesus cura. Só Jesus cura. E eu estou sentindo a presença de Deus aqui através desse vídeo. E o Pai, ele olha para Jesus e diz assim: eu trouxe ele para os seus discípulos e eles não puderam curar. Jesus se levanta e diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Sabe o que ele estava dizendo? Até quando vocês vão ter aparência de crente, mas sem poder? Até quando vocês vão ter Bíblia na mão, mas sem vida no altar? Eu sinto que hoje Deus está levantando uma geração diferente, uma geração que ora, que jejua, que tem vida com Deus de verdade. Tem gente que está sendo tratada agora. Deus está tocando aonde o remédio não alcança. Agora escuta isso aqui, que é para você que pensa em desistir. Sabe, uma vez eu ouvi um testemunho de um homem que ele era conhecido na cidade por viver bêbado, derrotado, cheio de traumas. E ninguém acreditava mais nele, nem a família, nem os amigos. Mas um dia ele entrou num culto, sentou no último banco e ouviu o pregador dizer: hoje Deus vai curar o que a medicina desistiu de tratar. E naquela hora ele começou a chorar e o Espírito Santo tocou nele. E a partir daquele dia ele nunca mais bebeu, nunca mais voltou para as drogas. E hoje ele é obreiro da casa de Deus, casado, pai de família e ganha almas para Jesus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, você não está vendo esse vídeo por acaso não. Esse vídeo é para você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te curar, te libertar, te transformar. Tem coisas que terapia não alcança, que psiquiatria não entende, mas o Espírito Santo entende. Ele conhece você por dentro, Ele vê onde ninguém mais vê. Sabe aquela dor que você não sabe explicar? Jesus sabe. Sabe aquele grito que não sai da sua boca? Jesus ouve. E Jesus olha para o menino e repreende o espírito. E o menino é liberto na hora. O que o homem nenhum conseguiu fazer, Jesus fez com uma palavra. O que anos de sofrimento não mudaram, Jesus mudou em um segundo. Tem milagre, irmãos, que não vai demorar. Vai ser agora, vai ser hoje, vai ser através desse vídeo. Tem gente que vai sair desse vídeo leve, com o coração em paz, com a alma curada. Você que está vendo esse vídeo e está dizendo: eu não aguento mais, evangelista Alexandre. Jesus manda te dizer, você vai sair desse vídeo dizendo: valeu a pena ter visto esse vídeo até o final. Hoje Jesus cura a sua alma, hoje Jesus limpa o seu espírito. Hoje Jesus quebra as correntes que ninguém viu. A tua luta ela é espiritual, mas o teu socorro vem de Jesus. A sua dor é invisível, mas a cura ela é sobrenatural. E o nome dessa cura se chama Jesus Cristo. Agora, se você puder, levanta a sua mão. Se você crê nisso, começa a glorificar como alguém que já está sendo curado agora. Glorifica como quem sente Deus passando aí nesse ambiente. Glorifica como quem sabe quem tem coisa que remédio nenhum cura, mas o Espírito Santo cura. Se você crê, digita o seu amém aqui nos comentários. Agora vamos voltar mais uma vez para o versículo central dessa mensagem, onde diz assim: e trouxe o menino, e os seus discípulos não puderam curá-lo. Aqui Jesus nos ensina algo poderoso. Existe um tipo de enfermidade que ninguém vê, que é a enfermidade espiritual. E o que mais impressiona é que quem trouxe o menino aos discípulos acreditava que eles podiam resolver, mas não puderam. E sabe por quê? Porque tem problema que só Jesus resolve.
Eu vou repetir, tem problemas que só Jesus resolve, tem dor que só o céu cura, tem ferida que só cicatriza no altar. Os discípulos estavam ali, mas sem autoridade. Eles tinham aprendido muito com Jesus, mas faltava algo. Faltava fervor espiritual, vida no secreto, comunhão verdadeira com Deus. E Jesus se entristece com a falta de fé. E é nesse momento que ele revela a diferença entre ter aparência e ter essência. Ei, presta atenção nisso aqui. Deus não usa quem sabe falar bonito, não. Deus usa quem tem joelho no chão. Não é sobre título, é sobre presença. Não é sobre cargo, é sobre caráter. E Jesus então toma o menino com autoridade, repreende o espírito imundo. E a Bíblia diz que o menino foi curado imediatamente. Porque quando Jesus entra, o mal tem que sair. Quando Jesus toca, a doença espiritual perde força. O inferno se cala e o céu se manifesta. Entenda isso. A enfermidade espiritual desse menino não podia ser tratada com remédio. Não adianta tomar ansiolítico se a tua alma continua gritando. Não adianta ter celular de última geração se o teu coração está quebrado. Não adianta sorrir no Instagram e chorar no travesseiro. Ei, só Jesus pode tocar onde ninguém mais pode tocar. Só Jesus pode arrancar a raiz de dor. Só Jesus pode libertar você de dentro para fora. E olha que coisa tremenda. Depois da cura, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram assim: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus responde para eles: essa casta não sai senão com oração e jejum. Irmãos, tem coisa que só sai com renúncia, com vida no altar, com sacrifício. Você quer unção? Tem que pagar o preço. Você quer autoridade? Tem que andar com o Espírito Santo. Crente sem oração é crente sem direção. Crente sem jejum é crente sem poder. Quem quer viver o sobrenatural precisa abandonar o superficial. E hoje o Espírito Santo está chamando você para um novo nível. Ele quer curar a tua alma, ele quer arrancar de dentro de você tudo que está te paralisando. Mas ele também quer te levantar, ele quer te capacitar, te usar como canal de cura para os outros. Deus não vai só te restaurar, não. Ele vai fazer de você um instrumento para restaurar outras vidas. E assim como aquele menino foi curado, hoje tem gente através desse vídeo que vai ser levantado como testemunha viva do poder de Deus. Sabe o que me marca nesse texto, irmãos? É que aquele pai não desistiu, mesmo depois da decepção com os discípulos, ele foi até Jesus. Sabe por quê? Porque quando a ajuda do homem falha, é aí que o céu entra em ação. Quando a medicina não resolve, o nome de Jesus ainda tem poder. Escuta isso, quando o homem disser não posso, quando a religião disser não dá, mas Jesus diz, traz ele para mim. E Jesus está dizendo isso hoje, para você. Traz essa sua dor para mim, traz essa angústia, traz esse medo, traz esse trauma escondido, porque eu ainda curo, eu ainda liberto e eu ainda transformo. Amém, irmãos? Aquele menino era lançado no fogo, na água, e ninguém sabia mais o que fazer. Mas o pai dele teve fé. Ele levou o menino até a única pessoa que podia resolver. Ele levou o menino para Jesus. E sabe qual é o nome disso? O nome disso é esperança. Tem gente que está vendo esse vídeo que quase perdeu a esperança, que quase desistiu. Mas Deus está dizendo para você, você ainda está de pé porque eu ainda tenho um plano contigo. Você não morreu naquela noite escura porque havia um propósito. Você não surtou naquele quarto porque o Espírito Santo te segurou. Tem coisa que só o céu explica e tem livramento que só o céu viu. Talvez você esteja como aquele menino calado, dominado, travado por dentro, tentando gritar, mas sem forças. Mas hoje Jesus está aí do seu lado e Ele não vai apenas te ouvir, Ele vai te tocar. Você vai sair desse vídeo com o coração leve, com a mente limpa, com a alma livre. Hoje Deus vai quebrar essa opressão, vai arrancar esse medo, vai quebrar essa tristeza cravada aí dentro de você. Sabe por quê? Porque você não foi criado para viver derrotado, você foi criado para ser livre. Então, se você puder, mais uma vez, levanta a sua mão agora e profetiza na sua vida. Fala assim, eu vou sair daqui desse vídeo com cura na minha alma. Diz com força aí aonde você está. Essa dor que ninguém vê, Jesus está curando agora.
E para você que achou que tudo tinha acabado, escuta o que o Espírito Santo está dizendo. Eu ainda escrevo final felizes. Eu ainda viro páginas, eu ainda mudo histórias. E Jesus não só libertou aquele menino, ele devolveu aquele filho para as mãos do Pai completamente curado. Porque Jesus não cura pela metade, Jesus não liberta em parte, ele faz tudo novo. E hoje é dia de recomeço, hoje é dia de libertação, hoje é dia de restauração completa. Eu não sei, mas talvez você perdeu tudo, mas não perdeu Jesus. Talvez tiraram a sua paz, o teu nome, a tua esperança, mas não conseguiram tirar a tua fé. E se a tua fé, irmãos, ainda está viva, tem milagre chegando, tem resposta a caminho, tem cura atravessando a porta da sua casa agora. Você não vai sair desse vídeo da mesma forma que você entrou. Deus marcou esse encontro com o teu nome. E quem te viu caído vai ver você de pé. Quem te viu chorando vai ver você cantando. Porque hoje Jesus entrou nessa história. Amém, irmãos? Então declare com força agora. E começa a glorificar a Deus porque a cura chegou na sua casa. A libertação chegou. A presença do Espírito Santo chegou. Amém? Recebe essa palavra no teu coração em nome de Jesus. E muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se essa palavra falou com você, não guarda só para você não. Compartilha com alguém, envia para um amigo, para um familiar. Porque tem vida que pode ser transformada por essa mensagem. Eu sou o evangelista Alexandre Silva e com muita alegria eu faço parte desse propósito aqui no canal Ministério Online, onde o céu se conecta com você aí bem na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa palavra. E faz parte dessa família junto comigo, essa família de fé, e que cada vez você interaja mais aqui, porque o reino de Deus avança cada vez mais. Saiba que a sua vida ela é preciosa demais para passar despercebida. Deus tem planos incríveis para você. E isso aqui, irmãos, é só o começo. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E não esqueça, quem tem promessa não morre no deserto. Que Deus abençoe o seu dia.